Fala, galera! Vocês já ouviram aquela frase: a ciência nem sempre acerta de primeira? Pois é, ao longo da história, alguns experimentos que pareciam promissores acabaram saindo completamente do controle. Tipo, totalmente fora do script, sabe? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nos 10 experimentos científicos que deram muito errado. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Teve gente que queria virar Deus, outros que só queriam dar um rolê no mundo da invisibilidade, mas acabaram criando uns problemas sinistros. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas investigações insanas e vem comigo nessa lista cheia de surpresas. Abrindo nossa lista com chave de ouro, Anne, de dente. No século XIX, tinha um dentista chamado Horace Wells. Gente boa, mas um pouco entusiasmado demais com suas ideias. Ele acreditava que o óxido nitroso, vulgo gás do riso, poderia ser usado como anestésico em cirurgias. Para provar para o mundo que o gás do riso era a solução para tudo, ele decidiu fazer uma demonstração pública. Só que na pressa de mostrar serviço, ele acabou errando a dose do gás no paciente. E não deu outra. O cara começou a berrar de dor no meio da cirurgia. Imagina a cena, a galera que estava lá para ver a revolução da medicina testemunhou um show de horrores. A humilhação foi tanta que o coitado do Wells teve a carreira arruinada. Esse desastre, mesmo trágico, abriu portas para pesquisas mais aprofundadas sobre anestesia. Então, da próxima vez que você for fazer um tratamento de canal, agradeça ao Wells por ter aberto o caminho, mesmo que de um jeito meio desastroso. Sai de baixo que agora o negócio é sério. Esquece o gás do riso, porque o próximo experimento deu ruim de um jeito que quase gerou uma guerra nuclear. Estamos falando do Stuxnet, um vírus de computador criado lá nos Estados Unidos e em Israel, com um objetivo nada modesto: invadir e sabotar as instalações nucleares do Irã. A ideia era dar uma atrasadinha básica no programa nuclear iraniano, só que o vírus, que era para ser discreto como um ninja, acabou se espalhando mais rápido que fofoca em grupo de família no WhatsApp. O Stuxnet saiu infectando tudo quanto é computador pelo mundo, causando um caos generalizado e mostrando para os governantes que a guerra cibernética tinha um novo player no pedaço. Então, fica esperto. Proteja seus dados, use senhas fortes e não abra nenhum arquivo suspeito, porque o próximo vírus pode estar mais perto do que você imagina. Se preparem, porque essa história é digna de um filme de terror. No início do século XX, Robert Cornish queria ser o Dr. Frankenstein da vida real. Ele tentou trazer os mortos de volta à vida, injetando químicos e adrenalina em corpos frescos e balançando-os para ativar a circulação. Alguns cães voltaram a se mexer, mas com danos cerebrais irreversíveis. O experimento foi considerado cruel e antiético. Será que podemos enganar a morte? Se você achava que a história do vírus era tensa, segura essa. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos resolveram testar uma parada de respeito, a bomba de hidrogênio Castle Bravo, lá no atol de Bikini. Era para ser só mais um teste, sabe? Mostrar para o mundo quem mandava na parada. Só que, meus queridos, a coisa desandou. Os cientistas, na sua infinita sabedoria, subestimaram o poder da bomba. Eles erraram nos cálculos, e a explosão foi muito, mas muito maior do que o esperado. Tipo, 2,5 vezes mais potente que o previsto. A explosão foi tão forte que destruiu ilhas inteiras, e a nuvem radioativa se espalhou por milhares de quilômetros, contaminando tudo que via pela frente. E para piorar a situação, um barco de pesca japonês, o Daigo Fukuryu Maru, foi pego de surpresa pela chuva radioativa. Os pescadores ficaram doentes, um deles até morreu, e a tripulação ficou conhecida como os pescadores atômicos. Esse desastre fez o mundo repensar o uso de armas nucleares. Afinal, de que adianta ter tanto poder se a gente não consegue nem controlar as consequências?
Preparem os chapéus de alumínio, porque agora a gente vai entrar no mundo das conspirações. Estamos falando do Experimento Filadélfia, um suposto projeto ultra-secreto da Marinha dos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. A lenda diz que, em 1943, os americanos usaram tecnologia experimental para tornar o navio USS Eldridge invisível. O navio desapareceu do radar e reapareceu a quilômetros de distância, cercado por uma névoa esverdeada. A Marinha nega tudo, mas as histórias continuam alimentando teorias da conspiração. Lembra da história do Frankenstein? Então, parece que alguém não aprendeu com os erros do passado. Em mais uma tentativa de controlar a natureza, uma empresa de biotecnologia decidiu que ia acabar com a dengue de uma vez por todas. A ideia era genial, pelo menos na teoria, criar mosquitos geneticamente modificados e soltá-los na natureza para combater a doença. Esses mosquitos mutantes eram programados para se reproduzir com os mosquitos normais e gerar filhotes que morreriam antes de transmitir a dengue. Só que, como diria o sábio Ian Malcolm do Jurassic Park, a vida encontra um meio. E encontrou mesmo. Os mosquitos geneticamente modificados, que eram para ser a solução, acabaram se tornando parte do problema. Ao invés de controlar a população de mosquitos, a experiência acabou criando uma super-raça de mosquitos mutantes, mais resistentes e ainda mais difíceis de combater. E quando você pensa que já viu de tudo, a Guerra Fria te surpreende. Conheça a M65 Atomic Cannon, uma arma que parecia de ficção científica. Um canhão gigante, capaz de disparar projéteis nucleares a quilômetros. Mas o alcance era tão curto que poderia fritar os próprios soldados. Uma arma tão poderosa que era perigosa até para quem a usava. Felizmente, a M65 Atomic Cannon nunca foi usada em combate. Até mesmo as mentes mais brilhantes do mundo podem cometer erros. E quando essa mente é Albert Einstein, o pai da física moderna, o erro pode ter consequências catastróficas. Durante o projeto Manhattan, a força-tarefa ultra-secreta para desenvolver a bomba atômica, Einstein teve um papel fundamental. Mas o que pouca gente sabe é que um erro nos cálculos do gênio quase transformou o planeta Terra em poeira cósmica. Era para ser só mais um dia normal de cálculos complexos e fórmulas mirabolantes, quando de repente, um erro grotesco foi detectado. Se o erro não tivesse sido corrigido a tempo, a reação em cadeia descontrolada teria gerado uma explosão nuclear capaz de acabar com tudo e todos. Imaginem só. Einstein, o pacifista convicto, responsável por um apocalipse nuclear. Felizmente, os cientistas conseguiram reverter o erro a tempo, evitando o fim do mundo. Mas a história serve como um lembrete de que até os maiores gênios são humanos e estão sujeitos a falhas. E que, às vezes, o destino da humanidade depende de um detalhe mínimo, de uma vírgula fora do lugar. Preparem-se para uma viagem perturbadora ao lado obscuro da mente humana. Em 1971, Philip Zimbardo criou a prisão de Stanford para estudar poder e opressão. Estudantes foram divididos em guardas e prisioneiros. O experimento, planejado para 2 semanas, durou apenas 6 dias. Guardas se tornaram sádicos. Prisioneiros sofreram abusos. Mostrou como o poder pode corromper rapidamente. A lição? A maldade está na estrutura da sociedade. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, Anne, de choque elétrico, voltamos no tempo até o século XVIII, para conhecer Giovanni Aldini. Fascinado pela força vital, ele usava eletricidade em cadáveres. Aldini fazia demonstrações públicas, aplicando choques em criminosos executados, fazendo músculos se contraírem. O público ficava em pânico, achando que os mortos voltavam à vida. Aldini inspirou Frankenstein de Mary Shelley. E aí, galera? Qual desses experimentos científicos bizarros te deixou de queixo caído?
A ciência, com toda a sua genialidade, às vezes tropeça feio no caminho, né? De erros com gases do riso a tentativas de ressurreição com choques elétricos, a história da ciência é uma montanha-russa de emoções. Conta pra gente nos comentários qual desses experimentos te deixou mais chocado e qual outro tema você gostaria de ver aqui no canal. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas investigações insanas. Valeu, galera! Até a próxima!